Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Galera, vamos lá? Vamos começar a nossa live? Então assim, ó, as duas primeiras lives, na primeira live a gente falou sobre testes provocativos no que diz respeito às radiculopatias lombares, né? Como diferenciar o nível da radiculopatia lombar pela história clínica, pela queixa do paciente, pelos testes provocativos, pelo exame neurológico, e aí você faz através daquele cluster de informações, você vai conseguir ser mais assertivo no que diz respeito ao seu diagnóstico. Quem não viu a live, porventura tem alguém aqui que esteja assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. A live ela tá salva tanto aqui no canal do Instagram quanto no canal do YouTube. Vai lá, assiste. Algumas pessoas já me mandaram fotos assistindo a live com um caderno do lado. É isso mesmo, gente, é uma aula. Abre lá o seu caderno, vai anotando. As dúvidas que porventura possam existir, você vai lá, faz uma revisão anatômica, abre o lata de anatomia, baixa um artigo, conversa com o colega, troca uma ideia, manda o direct para mim e a gente vai fazendo essas limpezas, né, de raciocínio clínico. A nossa segunda live foi como diferenciar se os sinais e sintomas do paciente eles eram de uma radiculopatia lombar por hernia de disco ou de uma síndrome compressiva neural periférica, né? Onde a gente vai diferenciar aqueles sinais e sintomas de origem neurológica, se eles são de uma compressão do tronco do nervo ou de uma irritação lá no nível da coluna lombar por uma hernia de disco, uma protusão, uma extrusão, uma alteração mecânica ou uma alteração química, né? E pois bem, e a gente pensou nessa live de hoje falar sobre tratamento, como raciocinar diante, né, de uma forma de tratar o seu paciente com a hipótese clínica de ter uma alteração por hernia de disco, né? O que nós chamamos de uma radiculopatia ativa por hernia de disco. E aí, galera, eu vou começar compartilhando aqui esse caso aqui. Esse aqui é uma foto minha, uma foto de um paciente meu do consultório. E a gente precisa entender com bastante precisão o contexto clínico, né? O quadro clínico desse paciente. Como é que esse paciente que nós estamos imaginando, ou com uma hipótese de que ele tenha uma radiculopatia ativa por hernia de disco, como que ele está se apresentando para mim no consultório, né? Vocês vão lembrar do que eu tenho falado já nas duas lives, que o paciente ele precisa ter uma queixa condizente com uma radiculopatia por hernia de disco, e essa queixa condizente, ela precisa ter uma queixa de origem neurológica. O paciente ele precisa chegar dizendo que ele tem uma alteração de sensibilidade, ou ele tem formigamento, ele tem dormência e principalmente que ele tem dor irradiada para o membro distal, né? Para a região periférica do membro inferior, do membro superior. Geralmente é uma dor de característica neuropática, que é uma dor diferente do que a gente está acostumado a ver, de uma dor nociceptiva. As dores de origem neuropática, muitas vezes elas têm comportamentos bem diferentes. Hoje mesmo atendi um colega fisioterapeuta, que possivelmente esteja diante de um quadro de radiculopatia ativa por hernia de disco, e o relato dele de dor era: Rodrigo, é uma dor impressionante, é uma dor horrível, não tem posição. Às vezes ele dizia para mim assim: eu consigo me posicionar colocando uma ligeira extensão com uma flexão de joelho, que é quando ele conseguia, através de um movimento de preferência, diminuir a sua queixa, né, diminuir o quadro doloroso. E essas descrições que o paciente nos diz de como ele consegue ficar, como ele consegue se posicionar de uma maneira segura ou de uma forma onde ele tenha menos dor, é fundamental para nortear o nosso tratamento. Vai ser fundamental para a gente aplicar os nossos conceitos terapêuticos.
E o paciente ele vai chegar e ele vai nos dizer, olha, colega, eu tô com esse sintoma há menos de 6 semanas, né? Todo paciente que apresenta um quadro doloroso há menos de 6 semanas, ele precisa ser caracterizado ou qualificado, vamos dizer assim, como um quadro agudo. O paciente que tem sintomas de 6 a 12 semanas, ele é enquadrado como um paciente subagudo. E acima de 12 semanas, ele é um paciente crônico, como vocês conseguem ver. Por que é importante a gente entender as questões cronológicas? Principalmente porque o tempo que esse paciente ele fica exposto a determinados sinais e sintomas vão nos dar informações preciosas no que diz respeito a possíveis comprometimentos da herniação, da protusão sobre a raiz do nervo, provocando a radiculopatia, e também todas as adaptações que esse paciente ele vai passar a ter, não só no que diz respeito à estrutura, mas também a nível de comportamento, dos aspectos biopsicocomportamentais. A gente sabe que esse modelo, o modelo biopsicocomportamental, é a forma mais assertiva, a forma mais adequada que a gente tem e que a gente precisa tratar os nossos pacientes, principalmente sob os conceitos da prática baseada em evidências, né? Os conceitos e as diretrizes da prática baseada em evidência. As diretrizes das maiores organizações de saúde, como a OMS, por exemplo, ela praticamente nos obriga a tentar inserir o paciente que tem um contexto doloroso, uma queixa, uma doença, uma demanda de saúde, dentro do modelo biopsicossocial. Então a gente já sabe que pacientes, por exemplo, que têm dor crônica, ele tem muitas variáveis que têm um input não só estrutural, mas também psicossomático, de variáveis de sensibilização central, que podem levar a ele ter o fenômeno de catastrofização, o fenômeno de medo ao movimento e uma série de outras relações que farão com que ele se adapte ao seu modo de viver. E nas hérnias de disco, tem uma questão que é muito, muito importante, talvez seja o ponto mais importante dessa aula, que eu preciso que vocês entendam, que é o tempo que esse nervo ele está exposto à compressão. A compressão, a irritação ou a alteração química oriunda de tudo da hérnia de disco. Então a gente tem estudos que nos mostram hoje, de maneira fidedigna, que a gente precisa ter uma janela de evolução adequada, geralmente de 6 a 12 semanas, esse paciente ele precisa evoluir bem, onde ele tem que ter melhora clínica, ele não pode ter perda neurológica, porque se ele não evoluir bem ao longo do tempo, a probabilidade de ele ter um dano neurológico ou uma alteração neurológica permanente, ela é muito grande. Então, aquele paciente que a gente recebe no quadro agudo, por exemplo, ele tem um tempo de exposição dessa raiz a uma alteração mecânica ou química da hérnia, onde esse nervo ele ainda está se adaptando. Está acontecendo ali nesse nervo um processo de neuroinflamação, onde vai ter um processo de cicatrização, um processo de reparo do tecido. Dependendo dos axônios que estão sendo acometidos, ele pode ter um impacto no que diz respeito à desmielinização. Isso vai alterar principalmente as fibras motoras, que são as fibras mais mielinizadas. E é por isso que a evolução das alterações motoras elas são mais lentas do que as alterações sensitivas. Dependendo do contexto neurológico que esse paciente chega para a nossa consulta no quadro agudo, se ele tiver uma incapacidade muito grande, ele tiver uma alteração neurológica muito grande, como uma queda do pé, aquele paciente que tem um drop foot, que a gente chama, que ele precisa aumentar a flexão do joelho, a flexão do quadril, para conseguir deambular, ele tem uma perda de força muito expressiva, tem alterações neurológicas grandes, os testes provocativos são muito provocativos, e muitas vezes o contexto da hérnia
mostra que a evolução dele pode ser mais lenta ou mais complexa, é importante a gente discutir com o neurologista, principalmente, ou com o ortopedista, ou procedimento cirúrgico com esse paciente. Por quê, Rodrigo? Porque a gente vai conseguir, através de uma microincisão, né, uma abordagem minimamente invasiva, remover a hérnia que está irritando aquele disco, e ela vai sair de cima do nervo, ela vai tirar o componente compressivo, e o paciente vai ter uma exposição menor às alterações vasculares compressivas dessa hérnia. Sendo assim, o processo inflamatório ele vai cessar, o processo de desmilinização ele vai cessar, e tudo aquilo que está acontecendo com ele concomitante passa a cessar, e o processo tende a ocorrer melhor e com uma probabilidade menor desse paciente ter um dano neurológico permanente. Se vocês quiserem entender melhor o que é dano neurológico permanente, vocês podem ir lá no meu feed, aqui no Instagram. Tem vídeos que eu já mostrei de pacientes que têm uma perda, por exemplo, permanente do extensor longo do hálux, de que ele já operou há 4, 5 anos atrás, e a evolução clínica, ele se recuperou, joga futebol, corre, caminha, faz tudo sem nenhum problema, mas ele ainda tem a perda do extensor longo do hálux, uma força contra a resistência, e isso é do quadro. A partir do contexto subagudo, né, o contexto clínico do paciente, aquele subagudo já entrando numa condição mais crônica, aquelas adaptações na raiz por conta da herniação, por conta da compressão mecânica ou da irritação química, elas já ocorreram. Né? Então, se o paciente tiver muita dor, ele tiver incapacidade, isso já houve uma adaptação por alterações compressivas mecânicas, e aquele dano que pode ser permanente, ele já está instaurado. Ou seja, o procedimento cirúrgico, nesses casos, onde o paciente ele chega num caso mais tardio para nós, e o quadro dele não tem se apresentado instável, eles têm se mantido, né, basalmente, é um quadro de um paciente que não tem evoluído negativamente, ele geralmente não evolui só positivamente, é um paciente que ele vai se beneficiar mais com o tratamento conservador do que com o tratamento cirúrgico. Porque a partir desse momento, o tratamento conservador e o cirúrgico ele passa a não ter diferença, principalmente nos desfechos a longo prazo, nos estudos que mostram follow-ups de 3, 6 e 12 meses após o tratamento conservador ou cirúrgico. No que diz respeito à dor, à incapacidade, à amplitude dos testes provocativos, seja do membro inferior quanto do membro superior. Tá bem? Então, esse contexto do quadro clínico, ele é muito importante. Esse lapso temporal, ele deve fazer parte da nossa capacidade de raciocínio clínico, que a gente vai somar a anamnese, a história clínica, aos testes provocativos e ao exame neurológico, né? Tudo aquilo que nós falamos nas lives anteriores. Mas alguns quadros clínicos de pacientes, deixa eu tirar essa imagem aqui, eles podem ter adaptações, como adaptações que eu mostrei nessa foto aqui, na foto anterior, que é um paciente que tem um shift pélvico. Quem aqui já viu ou já atendeu, recebeu um paciente assim, com uma inclinação, um shift para o lado, e geralmente com sintomas irradiados para a perna? Comenta aqui se já atendeu um paciente assim e se para você foi um desafio clínico. Se foi difícil você tratar esse paciente ou se foi simples. Como é que foi para vocês? Comenta aqui para mim, você que está assistindo a live. Enquanto eu coloco aqui uma outra foto. Como é que foi para vocês? Então, pessoal, uma outra coisa que a gente precisa pensar, né, e raciocinar após isso, né? A Luísa, realmente, Luísa, eu tô te devendo uma resposta, tá? Eu já vi que você me mandou
uma pergunta, né? Um caso clínico, mais um. A gente já discutiu vários casos, né, Luísa? E casos assim, até um dos depoimentos que mais me emocionaram de ter recebido foi teu, assim, de quanto a gente pôde contribuir na sua prática clínica aí nas últimas 2 lives. Eu até estava comentando com uma colega minha, assim como eu comentei com a minha esposa, acho que foi ontem, eu disse assim, ganhei meu dia. Ganhei meu dia porque o comentário da Luísa fez eu dormir com o meu coração cheio de prazer, né? Porque poder contribuir, de certa forma, na prática clínica de um colega e ajudar ele é muito satisfatório. Então sim, aqui ó, vários colegas já comentaram, recebi hoje, difícil, bem difícil, né? Fala, Brunão, seja bem-vindo aí à live. Brunão é um dos caras que mais participa, mais me aperta nessa rede social aqui. Então, gente, realmente é um desafio clínico muito grande. E que se a gente não se cercar de ferramentas que sejam bem adequadas e que vão potencializar essa capacidade, né, de melhorar o seu diagnóstico, de tornar a sua prática clínica mais assertiva, o que vai curar esse paciente vai ser o tempo. Se curar. Se esse paciente ele não piorar. Como eu botei no meu story hoje, né? O paciente estava com uma radiculopatia ativa, com sintomas irradiados para o braço. Um médico queria operar. O outro botou colar cervical, fez uma confusão clínica com o paciente. O segundo médico tirou a cirurgia, acalmou ele, inseriu ele num contexto mais adequado e encaminhou ele para fisioterapia. O paciente começou a piorar na fisioterapia. Aí ele voltou no médico. O que o médico disse para ele? Cara, o que eu diria? Sai dessa fisioterapia. Você está piorando. Né? Você vai fazer uma coisa que está piorando? Não vai, né? Então, assim, por isso que a gente precisa ser assertivo. É por isso que essas lives acontecem, por isso que eu boto conteúdo, porque eu identifiquei essa dificuldade muito grande na minha prática clínica, fez eu buscar, e é por isso que eu estou aqui, para tentar melhorar a sua prática clínica através de algumas dicas e de alguns conceitos. Pois bem, história clínica, queixa principal. O paciente ele vai chegar para nós e ele vai dizer onde estão os sintomas, como os sintomas começaram e quando os sintomas começaram, né? Onde estão os sintomas? A descrição dos sintomas do paciente, eles têm que ser compatíveis às radiculopatias. Tem que ter alteração neurológica. A gente já falou isso várias vezes. Como os sintomas começaram? Isso é uma questão importante, porque se os sintomas eles começaram de algumas formas que podem sugerir bandeiras vermelhas, por exemplo, como traumas, como alteração de qualidade de vida, de saúde, o paciente ele começou a ter um emagrecimento repentino, a dor ela surge mais à noite, ou seja, características que são de bandeiras vermelhas, e esse paciente ele não passou por um médico, ele não tem um exame de imagem, a gente precisa conduzir ele. Então, essas perguntas elas são fundamentais. E quando os sintomas começaram, para a gente se conectar com relação ao lapso temporal, que nem eu mostrei para vocês aqui anteriormente, o tempo de apresentação de sintomas, né? Quanto tempo esse paciente ele está exposto clinicamente àqueles sintomas, àquela radiculopatia? Como foi a aplicação dos testes provocativos, né? Quem está acompanhando aqui, tem uma turma que já está vendo todas as lives, que comenta, que curte todos os posts. Os testes provocativos, eles têm o peso mais importante no que diz respeito à relevância de acurácia diagnóstica do que a história clínica, do que o exame neurológico, quando a gente pensa em hierarquizar da onde nós vamos extrair as informações mais necessárias para o diagnóstico e tratamento desses pacientes. O exame neurológico, ele compõe uma parte tão importante quanto, sobre o ponto de vista de acurácia diagnóstica e clínica, ele é menos relevante que os testes provocativos, mas a gente tem que saber aplicá-lo. E, gente, como eu falei no começo da live, vou falar para vocês aqui, ao final da live eu vou dar uma super, hiper, mega novidade de um evento que a gente vai fazer, onde eu vou falar exatamente destrinchando tudo o que eu acabei de dizer vamos dizer assim, nessa foto aqui, num aulão.
Então fica até o final da live que eu vou te dar o caminho das pedras de como vai ser o evento, como você vai participar, uma série de fatores. Se esse paciente ele tem uma alteração postural, se esse paciente ele chega para nós com um shift pélvico, se ele chega com uma flexão mantida, se ele está mancando. Eu publiquei um Reels ontem falando sobre isso, sobre as condições adaptativas do paciente. O paciente que ele está bem adaptado ou o paciente mal adaptado. Teve um colega que me perguntou, Rodrigo, não entendi, pode explicar? Eu chamei ele aqui para a live, eu espero que ele esteja aqui, porque eu vou falar exatamente sobre isso agora, né? O Reels eu tenho 1 minuto aí para falar e a gente joga umas informações que é para lançar uma ideia e que fazer com que vocês pensem e consigam me acompanhar na construção do raciocínio clínico lógico para cada ideia que eu lanço. Pois bem, o que é um paciente adaptado? É aquele paciente que ele chega no consultório, ele tem um shift pélvico, ele está em flexão de quadril, ele tem sinais e sintomas compatíveis com uma radiculopatia lombar. Alguns casos a gente não consegue aplicar os testes provocativos porque o paciente está num quadro muito agudo, um quadro muito hiperálgico, e eu vou precisar posicionar esse paciente de acordo com a adaptação que ele está me dizendo. Ou seja, na grande maioria dos pacientes que chega adaptado para nós, eu terei que inclusive agravar essa adaptação. Eu vou aumentar os fatores adaptativos dele. Talvez eu vou ter que aumentar o shift, talvez eu vou ter que aumentar a flexão, talvez eu vou ter que aumentar esse membro inferior que está mancando para ele manter em flexão, para eu tirar a tensão do conjunto neuromeníngeo, dos tecidos neurológicos que estão irritados pela radiculopatia. Não vai ser aquele caso que eu vou tentar buscar, já na primeira consulta, na primeira abordagem clínica, a simetria. Vocês nem têm que pensar em nenhum momento da vida de vocês em abordagem postural com um caso como esse. Tentar tirar tensão para buscar simetria, ir lá mexer no psoas, e mexer no sacro, e mexer no abdômen, no glúteo. Não façam isso. O raciocínio de vocês, no primeiro momento, ele tem que ser em acolher o posicionamento desse paciente. Ele em adaptação. O corpo dele o colocou naquela posição, que é a melhor posição para ele funcionar nesse momento, nesse lapso de tempo. Ele está ali no shift, inclinado, ele está com menos sintoma. Se você quiser fazer um teste e tentar centralizar esse paciente, ele vai piorar. Os sintomas vão aumentar. Vai aumentar o formigamento, vai aumentar a dormência, pode aumentar a dor irradiada. E aí você, ao invés de estar ajudando o seu paciente, você vai estar piorando. E geralmente o paciente que ele vem bem adaptado para nós, nessas condições, ele está enquadrado com o contexto, a apresentação clínica de um caso agudo ou subagudo. Alguns estudos sugerem que seja nesse momento, não de condição física, mas de lapso temporal, onde o paciente ele tenha o maior ou seu maior momento inflamatório, onde haja neuroinflamação ou o contexto inflamatório local lá na unidade funcional vertebral. O paciente mal adaptado, geralmente é aquele paciente que ele já está funcionando bem, ele caminha bem, ele tem algum sintoma neurológico aí no formigamento, uma dor irradiada, ele tem os testes neurológicos positivos, é um paciente que ele não chega tão incapacitado, ele pode chegar com shift, mas ele tolera bem você deitar ali na maca, você aplicar os testes provocativos, você conseguir fazer o exame neurológico, você conseguir delimitar bem a apresentação clínica dele. E geralmente ele vem já numa condição crônica. Ali, se não mais do que 12 semanas, 3 meses, muito perto disso. E esse caso clínico desse paciente, eu sim vou conseguir
lançar recursos clínicos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui na live, que tendem a centralizar esse paciente, que a gente pode usar através de exercícios de direção específico, exercícios de mobilização, artrocinemático, que vão diminuir a sensibilidade, ou estímulo nociceptivo, neuropático na região da coluna lombar, ou de outras estruturas que estejam mais irritadas, visando a centralização. Só que o nosso raciocínio clínico de centralizar esse paciente, ele não pode ser conduzido por aquela nossa doutrina da postura. Eu tenho que cuidar da postura desse cara, esse cara tá torto, ele tá trabalhando inclinado, ele tá caminhando inclinado. Não. Ele tem que ser com o objetivo de centralizar, visando ganhos funcionais. Mas, acima de tudo, respeitando todo o processo natural de cura, de evolução da cicatrização, ou de todo o processo orgânico de cura, de organização, de reabilitação do sistema neurológico junto com a unidade funcional vertebral. Tá bem? Resumindo, pacientes adaptados, eu acompanho ao longo do tempo e vou conduzir o tratamento e naturalmente o corpo dele vai retornar à posição normal. Os pacientes mal adaptados, eu terei que de alguma forma, através de exercícios, de terapia manual, visar o ganho funcional e buscar, de certa forma, essa simetria nele. Vamos trocar aqui, escolher uma outra imagem, que é isso aqui. Vamos lá. Pacientes agudos, tá? Aquele paciente que chega para nós com sintomas menos de 6 semanas. Geralmente ele tem uma grande incapacidade associado, ele tem muita dor, ele tem testes provocativos bem positivos, bem visíveis. Ou seja, eu tenho uma compressão, uma irritação por uma hernia de disco, uma radiculopatia ativa bem visível. E nós precisamos pensar que o ponto-chave de melhora para esse paciente, ele deverá ser o posicionamento. Luísa, vou começar a responder a tua pergunta agora, viu? Muito mais do que você tentar identificar quais são as estruturas que estão em disfunção, que não está funcionando bem, o ilíaco, o lombar, psoas, glúteo, eu preciso colocar esse cara, esse paciente, em um posicionamento onde diminua já naquele momento os sintomas. Dor irradiada, formigamento, dormência. E geralmente o paciente que chega adaptado, por exemplo, esse paciente aqui da foto é um modelo, eu estou simulando, e vocês observarem, tem um rolinho embaixo do pescoço dele, ele está em inclinação e rotação para a esquerda. E o que isso, uma adaptação nesse formato, me diz? Que esse paciente está tentando abrir o forame do lado direito. Ele está tentando diminuir de uma forma adaptativa a irritação da raiz do lado direito. Então eu vou tratar esse paciente a partir desse posicionamento, sem tentar, em nenhum momento, centralizar ele. Eu vou lançar mão de recursos técnicos sobre a região da coluna vertebral que têm o objetivo de diminuir os sintomas de dor, os sinais neurológicos, as incapacidades e melhorar a amplitude de movimento, principalmente dos testes neurodinâmicos. E a nossa estratégia, ela será basicamente através do movimento, seja pelas técnicas de terapia manual, que tem o objetivo de visar um efeito neurofisiológico, né? Não é um efeito biomecânico, onde vai diminuir os quadros de dor, vai relaxar as tensões miofaciais locais, vai melhorar a amplitude de movimento, vai melhorar a mobilidade daquele segmento vertebral. E a partir daí, o paciente ele começará a evoluir bem. E é por isso que eu digo para vocês que o resultado de um tratamento de uma hernia de disco, ele precisa, de alguma forma, já trazer algum resultado ao paciente na primeira consulta. Esse paciente, ao menos, ele tem que identificar uma posição de conforto
onde ele possa ficar deitado, sentado, caminhar, onde ele não sinta dor, ou onde ele sinta menos dor possível, para que ele se sinta mais seguro no processo, diminua todas aquelas questões de catastrofização, de medo ao movimento, de hipervigilância, que são conceitos comportamentais que atrapalham a boa evolução do paciente. Para que a partir dessa estratégia ele consiga passar o tempo, o processo natural dessa doença, o processo natural de melhora da radiculopatia, por ação do sistema imune, do sistema cicatricial, da nossa capacidade de autocura, que nós, fisioterapeutas, vamos potencializar com as nossas condutas clínicas, tá bem? Essa outra imagem aqui, ela é uma imagem de um trabalho muito bem conceituado, publicado numa das maiores revistas da nossa área, que é a JOSPT. Esse trabalho ele visa avaliar 2 protocolos, né, ou 2 modelos de tratamento de terapia manual e exercício em pacientes com radiculopatia cervical. Amanhã, ou ainda hoje, esse trabalho vai estar no grupo do WhatsApp, com comentário meu, explicando direitinho. Então quem não está no grupo do WhatsApp ainda, vai perder. Então vai lá no link da bio depois que acabar a live, te inscreve no grupo do WhatsApp que esse artigo vai estar na íntegra lá. E o que os autores nos mostraram? Que quando a gente entra com condutas de terapia manual que visem abrir o espaço do forame intervertebral, do forame de conjugação, que é onde a raiz está passando, e que geralmente ocorre toda alteração mecânica, química oriunda da hernia de disco, a gente precisa abrir esse espaço. E aqui eu botei 2 imagens, né? Esse trabalho é muito bem escrito. Diga-se de passagem, os trabalhos da JOSP são fora da curva para nós, fisioterapeutas, nos atualizarmos com prática baseada em evidência, onde eles mostram as direções do movimento, como que a gente vai aplicar esse movimento na cervical do paciente, que visa melhorar, abrir mais esse espaço, né, para que melhore a função da unidade funcional vertebral e eu diminua todas as relações irritativas desse segmento, ou da coluna cervical, sobre a raiz, né? E aí ele fala de uma série de outras abordagens que, volto a dizer, quem está no grupo do WhatsApp vai receber, vai ler e vai receber meu comentário também sobre esse trabalho. Então, eu botei essa imagem aqui para reforçar o que eu acabei de mostrar anteriormente, quando aparece eu lá, Rodrigo, humilde fisioterapeuta, mobilizando a cervical do paciente. Eu estou fazendo a mesma coisa que esse cara. A única diferença que vocês forem ver na imagem, esse cara está fazendo uma alavanca com os braços, com a cintura escapular enorme. Esse meu paciente está no meu peito. Eu faço uma alavanca com o meu corpo. Para quem não me viu ainda ou consegue ver só meu rosto, eu sou um cara magro, não tenho muita força, então eu preciso usar muito as alavancas do meu corpo para que eu consiga atender 8, 9, 10 pacientes por dia com a mesma qualidade, tanto e também poupar o meu corpo, né? Diminuir a sobrecarga física. Então a gente vai criando algumas adaptações, mas o conceito básico do raciocínio clínico de uma forma descomplicada precisa fazer parte o tempo todo da nossa prática clínica. Vou escolher uma outra imagem aqui para a gente seguir. E aqui, ó, pessoal, esse aqui é um outro trabalho que daí sim entra o que eu já vi várias vezes, alguns colegas publicando de como tratar shift, como tratar os desvios pélvicos, né? Mas esse desvio pélvico, como essa imagem que eu estou mostrando para você aqui, ele precisa ser tratado em condições crônicas. Num paciente que vai tolerar essa imagem que o cara está puxando, ele está fazendo uma alavanca com o corpo dele, que é um movimento através de terapia manual, e na outra foto, que ele está fazendo uma força contra a bola e ele está gerando uma resistência. Então, um paciente que tem uma radiculopatia ativa, num quadro agudo, hiperálgico, você jamais vai conseguir fazer isso. Se você tentar fazer isso com o seu paciente, ele vai piorar, ele não vai voltar. Você vai perder o paciente.
E eu digo uma coisa para vocês. Quando vocês tratarem um paciente com radiculopatia, você melhorar a vida desse cara, o seu consultório vai lotar de pacientes com radiculopatias ativas procurando ajuda. Porque são poucos profissionais que trabalham bem de forma conservadora nessa condição clínica, que é uma condição clínica específica, diferente da grande maioria que chega para o nosso consultório, que é inespecífico, sobre o ponto de vista do modelo biopsicossocial. Nesses casos eu tenho uma hérnia irritando, comprimindo o nervo, que de alguma forma eu preciso ajudar esse paciente. E que se eu não entender como eu faço para ajudar esse cara, esse paciente vai piorar. E ele vai, ó, que nem dizia aqui no sul, uma gíria, deitar o cabelo. E não volta mais não. E que nem dizia minha mãe, uma pessoa satisfeita faz propaganda para 10. Uma pessoa insatisfeita fala mal para 100. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto com o paciente quanto a nossa carreira, a nossa profissão. Então quanto mais assertivo você for, você vai diminuir a probabilidade de você errar. Porque errar a gente erra. A gente não consegue reabilitar todo mundo. É utópico. O fisioterapeuta que diz que trata todo mundo, esquece, esse cara tá mentindo descaradamente. Se você tiver uma taxa de recuperação clínica do seu consultório de 80%, 70%, você pode acabar essa live e estourar uma champanhe, porque a sua taxa está muito boa. Muito boa. Mesmo que a gente saiba que são muitos fatores que recuperam o paciente, não só os nossos técnicos e clínicos, o tempo, o paciente bonzinho, o efeito placebo, a regressão natural à média, uma série de variáveis que a ciência já nos mostrou e que uma hora dessas nós vamos fazer uma live esperta falando sobre isso. Tá bem? Então assim, galera, esses movimentos aqui é paciente crônico ou é aquele cara que chegou agudo, e ele não, ele veio evoluindo, já está funcional, já melhorou o sono, já voltou a trabalhar, já está se movimentando bem, não está mais tomando remédio, já diminuiu o processo de catastrofização, e aí é a parte onde a gente vai finalizar ou potencializar com o exercício, né? E não existe ninguém, nenhum profissional que trabalhe melhor nessa fase do que o fisioterapeuta. Você é o profissional mais capacitado para reabilitar pacientes com hernia de disco ativa, né? E a gente tem colocado mais umas pitadinhas, umas sementinhas para você melhorar cada vez mais dentro desse contexto. Pois bem, o que você precisa observar ao longo do seu tratamento, então, né? A gente fazer um apanhado geral do que eu falei até então aqui, mais 30, 40 minutos de live. O paciente ele precisa apresentar uma evolução positiva ao longo do tempo. Os sintomas eles têm que diminuir. De preferência, os sintomas eles têm que centralizar. Tem que acontecer o fenômeno da centralização. Ontem eu publiquei um vídeo aqui no meu Instagram falando sobre esse fenômeno da centralização. Se você não conhece, você não domina ele, vai lá, assiste o vídeo, é um videozinho de 9 minutos. Veja ele de cabo a rabo. Observe como eu falo devagar, como eu falo baixo. Porque era de manhã cedo, minha filha estava dormindo. Tinha uma série de pessoas, estava na praia, todo mundo dormindo, então a fala tá mansa, tá calma, não estava acelerado ainda. Você vai conseguir entender muito bem. Então você precisa observar que o seu paciente está evoluindo. Se ele piorar, se ele parar de ter uma evolução, ou se ele começar a ter uma perda neurológica progressiva, exemplo, aquele paciente que chegou com uma dor irradiada, com formigamento, daqui a pouco ele já começou a ter perda de força, ele começou a ter falha na perna, ele começou a ter mais alterações de sensibilidade ao longo do membro inferior inteiro, pode começar a ter alterações de controle de esfíncter anal, vaginal, alterações de sensibilidade da região de períneo. Para tudo, esse cara tem que ir para o neurologista, ele tem que refazer os exames e a gente tem que observar se há um aumento da herniação ou um outro fator que esteja aumentando a compressão sobre a raiz ou sobre um conjunto de raízes que pode estar levando ele, por exemplo, a uma síndrome da cauda equina, né? Nos casos da coluna cervical, ou na coluna cervical a uma mielopatia, né? Que daí, nem diz o outro, o furo é mais embaixo, galera. Não é uma coisa tão simples e a gente vai precisar
de um suporte médico e talvez, inclusive, esses pacientes tenham que ir para abordagem cirúrgica. Em algum momento, principalmente o paciente que chega agudo e ele vai evoluindo conosco ao longo do tempo, ele pode se alterar. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Ele pode alterar a origem ou a estrutura que esteja demandando mais alterações no corpo dele, tá? Então, assim, num determinado momento, a gente tem estruturas que o sistema neurológico está mandando mais. Tá? Tem mais alterações no sistema neurológico, o paciente ele tem mais queixas neurológicas, ele tem uma limitação funcional articular, e geralmente, numa fase evolutiva, as articulações passam a movimentar bem, ele passa a aceitar bem tanto a flexão quanto a extensão, as inclinações, mas ele tem um sintoma neurológico ainda ativo. Ele tem um pouco de dormência, ele tem um LASEG positivo, ele tem um SLAMP positivo. E aí, o maior fator de risco, a estrutura que está demandando os sintomas para ele, deixou de ser articular e neurológico e passou a ser mais neurológico. E aí o seu raciocínio clínico, ele deixa de ser tanto estrutural, mecânico, articular, e ele precisa ser mais neurológico, visando melhorar a mobilidade desse nervo, principalmente com abordagens neurodinâmicas, que vão melhorar a vascularização, vão potencializar a capacidade de cicatrização do nervo, vão melhorar a capacidade desse nervo em se adaptar a posições e movimentos da vida diária do paciente, e isso vai fazer com que os seus sintomas vão diminuindo ao longo do tempo. A gente potencializa a capacidade de cura. Como eu disse, não pode ter perda neurológica. O paciente que ele está evoluindo, ele pode oscilar, porque nenhuma melhora ela é linear, do pior ao zero reto, sem nenhuma piora. O paciente ele oscila. Às vezes ele vai diminuir a intensidade da dor, mas vai manter a mesma frequência. Às vezes ele vai ter menos frequente, mas a mesma intensidade de dor. Ele pode estar evoluindo bem e ter um deslize, uma ligeira piora para voltar a melhorar. Isso é algo que vai acontecer naturalmente no processo de reabilitação. E em alguns casos, principalmente os agudos, a gente precisa lançar mão de abordagens de controle da dor. E o uso dos corticosteroides, ele pode ser muito bem-vindo nas fases agudas. Naqueles casos mais crônicos, onde o paciente tem sintomas há mais de 12 semanas, de 3 meses, os estudos mostram que tanto o uso de anti-inflamatórios quanto a aplicação de corticosteroides não é diferente do placebo, né? Então, a gente não vai usar isso como uma conduta adequada nesse momento. E, na grande maioria dos casos, a gente não precisa do exame de imagem, tá? Principalmente se o paciente ele chega com um quadro clínico onde a gente consegue determinar bem o que está acontecendo, o nível da hérnia, condição neurológica desse paciente. A história ao longo do tempo tem mostrado que geralmente ou ele evoluiu ou ele está estacionado, ele não tem uma piora. E aí a gente não precisa do exame para identificar volume de hérnia, por exemplo, porque volume de hérnia não diz nada, não representa prognóstico. Hérnias mais volumosas são piores do que protusões, por exemplo. Isso não existe, tá? Inclusive, todos os estudos que falam de reabsorção de hérnia de disco mostram que quanto maior a hérnia, maior a probabilidade de reabsorção, através de uma regressão natural que possa ocorrer, através de um processo inflamatório, por uma neovascularização local, onde os macrófagos vão lá e vão fagocitar essa hérnia, que extrusou, né, que foi para um canal, por exemplo, radicular, medular. Então, todos esses processos podem levar
a um agente de fagocitação, né, de reabsorção da hérnia. Do ponto de vista clínico, essa história da hérnia de disco, né, como eu publiquei no Health hoje, ele é pouco relevante, tá? Porque a grande maioria das hérnias elas vão ser reabsorvidas, assim como elas são assintomáticas, ou seja, o paciente vai reabsorver e ele vai ter hérnia e não vai ter e naturalmente vai acontecer, vai evoluir. E a gente, no contexto clínico de tratamento, em hipótese alguma, a gente vai estabelecer tempo para esperar que o paciente reabsorva a sua hérnia, porque isso é utópico do ponto de vista clínico, tá? Você tem que dar resultado de alguma forma para que esse paciente ele evolua ao longo do tempo e por uma questão natural e de boa evolução, concomitante, vai reabsorver, entendeu? Então não tem nenhuma questão no que diz respeito a isso sobre o ponto de vista técnico relevante, tá? Clínico. Bom, pessoal, eu vi que tem uma pergunta aqui da Luísa, então antes de eu encerrar o conteúdo, eu vou fazer um gancho na pergunta da Luísa. A pergunta da Luísa é a seguinte: é possível, mesmo trabalhando nas posturas de alívio, abrindo forame, quando a pessoa sai da posição, tudo retornar ao estado basal de dor? Isso quer dizer algo? Lu, isso é a vida real, tá? Que nem alguns dizem, isso é o skin the game, né? É de quem tá ali no front, no campo de batalha, né? Tratando esse paciente. Se o paciente ele tá adaptado, ele tá inclinado, ele tem como flexão a sua direção de preferência, por exemplo, ele tá assim, tá inclinadão. Se você tentar centralizar ele, vai piorar. Ou seja, esse cara, ele tem que saber que ele vai deitar mantendo a posição adaptativa ou agravando-a. Ele vai ficar de pé inclinado na posição adaptativa ou agravando-a. E ele vai ficar assim por um tempo que pode precisar ser, por exemplo, por semanas. E a gente não vai forçar isso. Se esse paciente ele continuar bem adaptado, inclinado, flexionado, mas com menos dor e evoluindo bem ao longo do tempo, perfeito. A gente está evoluindo ele. Depois, quando diminuir a neuroinflamação, a irritação neural, e aí o meu objetivo vai mudar. Porque daí ele deixa de ser agudo e subagudo, ele passa a ser crônico. Aí, com meio de terapia manual e de exercício e todo o contexto de abordagem do modelo biopsicossocial, de dor, educação e saúde, eu vou começar a centralizar esse cara. Eu vou visar centralizar esse cara, entendeu? E é por isso também, Lu, que nesse momento a gente não tem que visar tanto o tratamento estrutural. Ah, vou lá tratar uma vértebra que está hipomóvel. Vou liberar o psoas. Você tem que pensar em tratar esse cara visando abrir forame, tá? Isso é importante. Abrir forame. E eu vou tentar melhorar a capacidade funcional do sistema neurológico, tá? E acompanhar ao longo do tempo, para que ele evolua, mesmo que gradativo, mas que ele não tenha perda neurológica. Vou falar um caso para vocês que eu comecei a atender agora há 2 semanas, de um paciente que chegou para mim no consultório. Ele chegou em rotação interna de coxa femoral, flexionado, mancando, vindo do médico com indicação cirúrgica, cheio de medo, catastrófico, com medo ao movimento e hipervigilante. Esse paciente ele chegou para mim e ele já tinha feito uma aplicação de um anestésico, um corticosteroide intramuscular. Ele já estava numa condição mais controlada, mesmo estando hiperálgico. Tratei ele, coloquei ele em posição de conforto, ele se sentiu melhor na consulta. Criamos estratégias de postura, o que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que se manter para sentar, deitar, ficar em pé, caminhar, trabalhar. Que ele talvez teria que diminuir o tempo de trabalho, que existia um processo natural de evolução ao longo do tempo e que ele teria que ter paciência. Mas que o caso dele não seria cirúrgico, porque ele vinha respondendo bem clinicamente ao longo do tempo. Inseri ele num contexto mais tranquilo, ele se sentiu bem, ele se sentiu seguro. Fiquei lá monitorando ele pelo WhatsApp nos primeiros 2, 3 dias pós a consulta.
De um atendimento para o outro, ele precisou fazer uma outra injeção porque ele não evoluiu tão bem. Atendi ele a segunda vez, mantemos o tratamento, ele evoluiu bem, saiu melhor da consulta. E aí na outra semana, quando eu atendi ele disse para mim assim, cara, não usei medicação, evolui bem. Não usei medicação, não tomei injeção, ele até usou o termo assim, tô limpo, né? A gente não usou o fármaco. Ou seja, com estratégias de autotratamento e com as duas consultas, ele saiu do uso do medicamento. Isso foi algo que nós comemoramos, porque isso é uma evolução, né? E depois a gente foi avançando nas condutas clínicas, a gente foi expondo ele a abordagens que visavam melhorar cada vez mais o funcionamento lombar, melhorar cada vez mais a mobilidade do nervo, avançamos em cuidados domiciliares e hoje ele já está completamente bem, assim, ele tem dor ainda, completamente bem, modo de dizer, ele evoluiu muito bem, ele já está trabalhando bem, ele já diminuiu dor, ele tem sono recuperado. E isso são variáveis que a gente precisa o mais rapidamente devolver para o paciente. Melhora do sono, devolver ao trabalho, melhora das qualidades de vida, das condições de saúde de uma maneira geral, da funcionalidade, e as coisas vão evoluindo cada vez melhor. Até que chega um momento que esse paciente ele pode ser indicado a voltar ao exercício, à musculação, ao treinamento funcional, com cuidado, as abordagens que porventura possam estirar o nervo ciático ou um nervo do plexo braquial que possa estar irritado ainda. Então, por isso que na grande maioria dos casos não é indicado o tratamento através de alongamentos. E assim as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. E a gente, como ferramenta de potencializar o quadro clínico do paciente. Então, assim, né, a Rafa mandou aqui, sensacional, agradecendo a live. É um prazer para mim estar aqui, falar sobre um tema que é de suma importância na nossa prática clínica como fisioterapeuta. Então, assim, para você que está assistiu essa live pela primeira vez, seja bem-vindo a esse meu canal aqui. Esse é um canal de potencializar as capacidades do fisioterapeuta, usando o raciocínio clínico, reconhecendo todas as ferramentas da fisioterapia que têm respaldo científico, para que você trabalhe de uma maneira mais ética, mais assertiva, que você possa dar para aquelas pessoas que te procuram aquilo que precisa ser feito e que você recupere ele, né? Que você devolva qualidade de vida. A quantidade de pacientes que vão para tratamentos cirúrgicos por falha do tratamento conservador é muito grande, gente. A gente tem uma responsabilidade nas nossas mãos, nesses pacientes com radiculopatias ativas, muito grande. É muito grande, não é só o pagamento da consulta ali, gente. É o cara ir para a faca, é ele precisar. E se ele não melhorar com a fisioterapia, o ortopedista ele não está sendo picareta, nem o cirurgião, por querer tratar ele cirurgicamente. Porque você não recuperou ele, ou alguém não recuperou ele. E o que está ao alcance do médico é exame, cirurgia e remédio. Remédio não controla, exame já foi feito, o que resta é cirurgia. Então aí o cara, mas ele fez uma cirurgia não respeitando os critérios de elegibilidade dos guidelines. Gente, ninguém recuperou o cara. Você vai chegar para o neurologista ou para o ortopedista e dizer que ele fez errado? Só se você for maluco, né? Então assim, gente, essa é a condição específica que nós melhor podemos trabalhar. Venham com a gente, melhore a capacidade de raciocínio clínico de vocês, assistam as lives, revejam, olhem os conteúdos, entra lá no grupo do WhatsApp, consumam todas as evidências que eu coloco lá, porque dessa forma você vai evoluir clinicamente. Boa noite, valeu, eu espero profundamente que essa aula tenha feito mais um pouco a diferença na sua vida, tá bem? Conta comigo, a gente vai crescer juntos. Tá bem, galera? Valeu, um abraço do Rodrigo, boa noite, bom descanso.